Bom dia a todos. Eu vivo comentando que o projeto do Partido Liberal no Brasil e do Centrão é eliminar os direitos trabalhistas no Brasil. E vejam, recentemente o Flávio Bolsonaro, que é candidato do PL, do Partido Liberal, ele visitou o presidente Javier Milei da Argentina. Não sei se os brasileiros sabem, mas o Milei está fazendo lá a deterioração da legislação sindical e trabalhista argentina. Essa semana, o Senado argentino aprovou um projeto de lei do Javier Milei, flexibilizando a jornada de trabalho de 8 para 12 horas, ou seja, o trabalhador argentino, em vez de trabalhar 8 horas, poderá trabalhar 12, sem direito às horas extras, que tem a possibilidade do empregador, ao invés de pagar hora extra, conceder folgas, ou seja, quando o trabalhador, traduzindo melhor, eu sou advogado trabalhista e também engenheiro, vou traduzir melhor. Nos períodos que o empregador precisar que o trabalhador trabalhe 12 horas, ele vai forçar o trabalhador a trabalhar e ele vai anotar aquelas horas e transformar em dias de folga, quando a empresa não precisa tanto do trabalhador. Ou seja, um negócio ótimo para o empregador, péssimo para o empregado, que vai ser semi-escravizado. E vejam, o Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, outros expoentes do Partido Liberal já falaram que os brasileiros têm direito de mais. Então eu penso o seguinte: quem é trabalhador seletista, qual razão que tem para votar num povo que vai tirar o 13º, as férias, o fundo de garantia, o aviso prévio, o auxílio doença, o SUS, a universidade superior? Do que essa pessoa vai viver? O projeto do Milei na Argentina, quando ocorre uma rescisão de contrato, é para pagar em 12 vezes, sem férias, sem 13º e sem multas. Ou seja, para o empregador vai ser fácil demitir, ele vai ter 12 parcelas para pagar. Aqui no Brasil tem que pagar em 10 dias, senão tem várias multas que incidem sobre a rescisão. Obviamente, o Flávio Bolsonaro ou alguém do Centrão e da ultradireita ganhando, além de tirar direitos trabalhistas, eles vão semi-escravidar o povo brasileiro. Por quê? Eles buscam ideias em países que estão mais atrasados, no Paraguai, na Argentina, em outros, onde há um regime de escravidão. E é isso que eles querem para a maior parte da população brasileira. E o que eu estou falando sobre o projeto do Milei é fácil de consultar a rede social e ver que lá tem isso que eu estou falando. E vejam, quando se fala no direito do empregador converter as horas extras em férias, é um direito do empregador. Então ele não vai ser obrigado a pagar horas extras, ele vai converter em folga, porque ele não vai pagar horas extras. Qualquer empregador que quiser adotar esse regime aqui no Brasil, ele vai chegar para o trabalhador em época que ele precisa e falar: olha, eu quero que você trabalhe de segunda a segunda durante 15 dias e na outra semana você folga 4, 5 dias. É isso que vai acontecer. O trabalhador vai ser péssimo. Para o empregador, excelente. Eu sempre digo, em relação à legislação trabalhista brasileira, que, óbvio, a gente precisa de atualizações, mas não de tirar direitos da forma que o PL quer fazer. Eu já disse que o Partido Liberal, o Centrão, são partidos que são ligados às oligarquias tradicionais do Brasil, que é os grandes produtores rurais, os grandes industriais, o pessoal da igreja evangélica que quer destruir a legislação brasileira e criar um Estado messiânico aqui, e os grandes banqueiros e fundos de investimento. A base de apoio desses partidos são os grandes grupos do agro, grandes grupos industriais, financeiros e, infelizmente, as igrejas evangélicas, que o pessoal crente é manipulado pelos bispos, pastores, missionários e outras denominações. Esses 4 grupos são os que estão no centrão e na ultradireita radical. E eles estão
com o objetivo, que eu se digo sempre, de destruir o Estado brasileiro. E como advogado trabalhista, vejam, desde 96, do primeiro mandato do governo Fernando Henrique, já houve alterações na legislação trabalhista contra o trabalhador, desde 96. E vem 98, 99, 2004, 2005, 2017 com a reforma do Temer, que também eliminou diversos direitos trabalhistas. Então, vocês vejam que o próprio Flávio Bolsonaro foi na Argentina e tem ideia de copiar o Javier Milei está fazendo lá, aqui no Brasil. Então, o eleitor brasileiro, aquele que trabalha, que pensa na família, tem que pensar em quem votar, qual o projeto que tem esse pessoal para ele, né? Porque o empregador vai estar com a faca, o queijo e o vinho na mão em relação aos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador brasileiro seletista vai ter o trabalho dele precarizado. Então, todos precisam refletir seriamente em quem vão votar, desde deputado estadual, governador, o atual governador Tarcísio de Freitas, embora ele é do Republicano, que é um partido evangélico, ele é da ultradireita radical. É a mesma linguagem do ex-presidente Bolsonaro, que queria destruir a legislação trabalhista no Brasil. Inclusive, eu vou publicar vários conteúdos do ex-presidente Bolsonaro comentando sobre legislação, do Nicolas Ferreira também falando que o brasileiro tem muitas leis protegendo, embora ele não trabalhe muito no Congresso, ele fica mais produzindo conteúdo em rede social, então ele não se encaixaria nunca como seletista, enfim, e outros expoentes do Centrão que falam que aqui no Brasil tem muito direito trabalhista. Então, quem é dependente de emprego, se prepare se o PL ganhar as eleições. E hoje ninguém pode alegar ignorância de que não tinha conhecimento. Há cerca de 40 anos atrás, as informações eram manipuladas por jornal e não era toda a população que tinha acesso a jornais. Hoje não, nós temos as redes sociais que estão quebrando esse domínio antigo das TVs e dos jornais que eram sempre comprados pelos grandes grupos, e eles passavam somente notícias que eram de interesse dos grandes grupos. Hoje não, nós temos as redes sociais onde tem profissionais que informam a realidade das ideias, dos projetos, do que tem por trás de cada partido. Então ninguém pode alegar ignorância. E eu sempre aconselho para o eleitor crente evangélico, vejam, vocês podem seguir o pastor, o missionário, nas questões religiosas, mas não ouçam a opinião deles com relação à política, porque eles querem o poder para ter o poder na mão, só para isso, e destruir o Estado brasileiro. Eles não têm grandes projetos para o Brasil. Então nós temos que eleger pessoas não evangélicas para o Congresso, e nem ligadas ao Centrão e à ultradireita radical. É esse o meu recado hoje. Um abraço a todos.